Aí. Aí, meu Deus, é que a minha imagem estava para a parede, eu não ia aparecer nunca. Nossa, muito É isso bom aí. dia, Júnia Laura. Bom dia. Estamos em live. Será que entra alguém às 5 e, sei lá, 5h40 da manhã? Entra alguém? Não sabemos. É, Mas, como isso vai ficar gravado, fica gravado naturalmente? Fica, né? não No sei te final eu ponho dizer. para gravar. Eu acho que no final eu ponho para gravar. Vamos acreditar que é assim. Então, a gente precisa introduzir isso. Esse é nosso primeiro dia de live, seguindo o curso de um estudo do Livro dos Espíritos que nós começamos no dia 21 de outubro de 2020, cuja soma dá 1, e hoje é 1º de dezembro de 2020, cuja soma dá 8, e a soma de hoje também dá 8. Então a gente achou que era hoje o dia, sem avisar ninguém, sem falar nada. Decidimos e estamos aqui. Decisão telepática. Decisão telepática, como é que pode? Júnior, se Para apresenta para marcar esse todos 1º de dezembro. desse ano fatídico, um ano cheio de reviravoltas, de muita introspecção, de muitas perdas. Se apresenta, É isso Júnior. aí. Olha, a Feu entrou, que legal, Feu. Acordar desse horário, que bom, que bênção. Como me apresentar, né? Aqui pegando a palavra. É isso. Tantas coisas, uma pergunta tão difícil para se fazer assim, né? Principalmente para uma psicóloga também. Se apresenta, se define, né? É isso. Acho que é tão múltiplo assim. Acho que primeiro que é legal falar, eu sou uma amiga antiga da Ana, né? Da mesma cidade de origem. Temos uma amizade longa de muito tempo. Entusiasta agora, Bem longa. né, dos estudos espiritualistas. É isso. Psicóloga Faz mais de 15 clínica. anos, né? Faz mais de 15. Faz, eu tô com 31. Faz por aí. Faz por aí. É, Bom faz por aí. dia, Phil. Nós estamos iniciando É, aqui uma live de leitura de um livro que a gente vem lendo e decidiu abrir assim, né? esse Que é o momento livro de dos Espíritos, do Allan Kardec. Ai, mais alguém entrou. É isso. A gente resolveu dividir esse momento que a gente está lidando com ele com muita humildade, muito respeito, porque não somos nenhum, né, tipo de conhecedoras em alto nível do espiritismo, muito pelo contrário, por isso que a gente resolveu embrenhar nesse mundo, porque a gente queria acessar esse conhecimento da melhor forma possível, com seriedade. E aí a gente achou que depois desse tempo já de estudo, que poderiam ter mais pessoas interessadas nessa partilha, né? A gente não tem pretensão nenhuma com isso, a não ser adquirir conhecimento, acessar ele. Ele já existe, está aí, e a gente podia muito bem continuar nossos estudos fechados, mas a gente achou que teriam pessoas que gostam de acordar às 5 e pouco da manhã, como nós, para se dedicar a esse momento. E por que que você acha que vem sendo importante para você, Júnia, o começo desses estudos? É um material muito rico, né, para reflexão, assim. Eu acho que encaixou bem no momento que a gente vem vivendo, né, que eu venho vivendo, assim, me dando a oportunidade e o privilégio para me recolher mais ao meu interior. Então, assim, veio esse livro veio de uma coincidência, assim, de uma sincronicidade, né, Ana? Então, foi É, muito especial, assim, a gente achou
praticamente no mesmo dia, assim, no mesmo movimento, a gente achou esse livro nas nossas coisas, cada um na sua casa. E então é isso, A assim, eu tô partilha é sempre aberta um para ato de ver. amor, ó. Que coisa É sempre linda. um ato de amor. Obrigada, Phil. Será mandado. Muito obrigada, Fê. É Um isso bom mesmo. dezembro Sigam para em frente, ti. ó. Já temos um incentivador aqui. Sigam em frente. Isso aí. Bom dia para vocês. Flor da Vida Canal e, E Ana, você quer se e apresentar Fê. também? A Verdade, Phil é uma preciso. amiga minha É daqui de isso. Brasília, consteladora sistêmica, Que advogada. legal. Tá na nossa vibe, com certeza. Isso aí. Então, eu sou Ana Paula Soares, jornalista por formação, atuo no mercado há mais de 10 anos, trabalhei já em jornal impresso, em revista, em assessoria de imprensa, em produção para teatro, em apresentação de programa de TV regional. E nesse ano me descobri terapeuta integrativa, e isso vem vivendo esse grande despertar mesmo. Eu sempre tive muito interesse pela cura, vamos dizer assim, com uma aspa imensa também, porque eu acredito que ela não é milagrosa. E aí, de repente, me vi vivenciando na prática isso, né? Para mim e para o outro. E aí que tá muito lindo isso tudo. Aí a gente resolveu começar a estudar mais, entender um pouco mais, até onde a gente poderia chegar com as nossas capacidades, né? Psíquicas extrasensoriais, inclusive. E aí o livro vem agregando muito a esse movimento. É isso. Uhum. Acho que é importante dizer que é um dos nossos primeiros contatos, assim, estudos, né? Ao menos sistemático, de alguma Sistemático. doutrina espiritualista, né? Isso. O A nosso gente já grupo de estudo, iniciou a gente, leitura. ele funciona 3 vezes por semana, às 5 e 7 da manhã na terça e na quarta. A gente se encontra para meditação, mas é cada um na sua casa. A gente faz um tempo de meditação de mais ou menos 14 minutos e depois a gente vai para leitura. A gente manda o link do Zoom e aí começamos a ler e debater e conversar sobre. Como é realmente muito denso o conteúdo, a gente está muito devagar na leitura e a intenção é aprofundar mesmo. É uma leitura de estudo, não é uma leitura por ler. E aí, nesse cuidado, nessa cautela, a gente sempre também, antes de iniciar, faz uma oração em agradecimento. Olha, a Cintia entrou, Fernanda, bom dia, bom dia. E a gente faz essa oração de agradecimento e depois iniciamos a leitura mesmo, né? E o debate, que a gente vai conversando sobre alguns trechos. E tem sido incrível, principalmente para trazer para nossa rotina, né? Eu falei 2 dias, terça, o grupo, né? Terça e quarta, 5 e 7 é a meditação. A gente está pensando em fazer a live que horas? 5h30? Que a gente entra para a leitura? É um bom horário, 5h30, pode ser. Tá. Seguindo essa do número 8, cinco e Ah, já trinta no fez a caso conta da aí de 8. cabeça? Já tô ligada no lance. Show E de bola. aí a leitura dura tipo 30, 40 minutos, porque aí a gente segue com o nosso dia. Mas é isso, nossos intuitos são os melhores possíveis. E, Legal. e sábado, e o grupo também funciona sábado. Eu voltei para falar 2 vezes e não falei. Então é terça, quarta e sábado. Sábado é às 7 da manhã para meditação. A gente pode combinar que horas para live? 7, 8, 9, 10 dá um. Pode ser 7h30 também, dá um. É bom. Tá joia, tá combinado então. E é isso. Aí depois a gente divulga, mas a nossa intenção era começar, porque tudo nesse mundo depende da ação, do movimento.
Então, nós paramos no capítulo número 10 e o próximo era o 11. E a gente vai seguir da onde a gente parou mesmo, hein, gente? Não vamos voltar, não. Mas capítulo não, perdão. Trecho, né? Porque a gente ainda está na introdução. Então, é a Isso. parte 11 da introdução. A No gente meu está livro é bem no página começo. 34. Só para ficar bem registrado, a gente está abrindo aqui, estudando o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, né? E a gente está bem no início aqui da leitura, que é onde a Ana falou, que é a introdução. E na introdução ele marca alguns números, né? Que seriam tópicos. Aqui. O meu é uma versão bem antiga, capa de couro. Comprei no sebo há alguns anos e de 1939 esse aqui. O da Júnia é de, eu anotei aquele dia, A gente parou no 9, 1985. O dela é a perfeito. 27ª edição, a minha é a 17ª edição. E, e é isso. Para quem chegou agora, a gente vai começar a leitura do Livro dos Espíritos, introdução e parte 11 da introdução. Antes a gente faz uma oração de praxe e vamos começar então. Bem-vindo para quem está aí conosco. Eu queria agradecer ao universo por esse momento de troca e partilha, pedir licença com toda a humildade aos nossos ancestrais, à nossa força energética e potência por nos proporcionar estarmos aqui agora, vivendo esse aqui e agora com toda a intensidade. E quero que todos compreendam que a nossa intenção aqui é a melhor apenas de troca. Nos colocamos no nosso lugar de jornalista terapeuta, de psicóloga clínica, de e não de conhecedoras Pessoa, da doutrina, de né? pessoas, de seres humanos, de criaturas. Isso. Estamos aqui como essas pessoas apenas, e não conhecedoras da doutrina espírita. Por isso, estamos lendo para acessarmos esse conhecimento com toda humildade, respeito e seriedade. Por isso que a gente marca essa hora da manhã, que é a primeira coisa que a gente faz no nosso dia. Agradecer de novo esse momento, pedir licença, proteção e vamos lá. Tem algo a acrescentar, Ju? Assim é, que seja aberta essa nova temporada de estudos, de compartilhamento, um 1º de dezembro especial, um dezembro especial a todos, né? Um começo de um novo ciclo, que a gente possa se conectar com, com a luz do céu, né? Com a energia do dia, e assim a gente começa a nossa leitura. Assim é. Assim é. Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro oriundo, como tantos outros, da superficial observação. Só uma Dentre os dúvida, espíritos. a pessoa não sabe onde está. O Eu não 11, sei onde estamos. parte 11 da introdução. Aqui é 34, mas aí é outra página, com certeza. Na parte 11, já achei. Tá começando, E eu né? não tenho relógio aqui, hein? Quando for a hora, você me fala. Qual Você hora tem? que nós A vamos hora marcar? de, a hora de desligar. Não sei que horas são agora. É, são 3 para 6. Vamos Acho até que a umas. gente, acho que a gente Ah, vai sentindo também, né? vamos, não tem como marcar muita hora, não. Ou o Instagram desliga na nossa cara, né? Pode acontecer também. É.
Achou? Achei o começo do 11, né? Isso. Segundo parágrafo. Não, ainda no primeiro parágrafo. Dentre os espíritos que se vê espontaneamente, muito amor é, para nós, o número dos desconhecidos do que dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são notados. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes, comparadas, com as que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, devendo-se esta a sentença estender com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Fim desta parte. Muito interessante, hein? Uhum. Porque é isso de. Nossa, a gente fala tanto sobre isso, sobre a humildade, né? E somos todos iguais, todos partilhando do mesmo lugar nesse mundo. E aí que não interessa quem você é nessa vida, nesse momento, em relação à sua classe social, né? Por isso que a Uhum. gente tem que vigiar tanto a nossa conduta. Ficar a yoga, o budismo fala sobre ser o observador de si. A gente precisa ser o observador de si mesmo, para enxergar quando as nossas sombras vêm e agir como a gente deve agir, para ser o melhor. Não o melhor para a gente, o melhor para o mundo e o melhor também para as pessoas à nossa volta. Esse discernimento que é importante. Porque é isso que vai tornar a gente rico espiritualmente ou não. E é isso que vai definir onde a gente vai se encaixar nesse lugar, né? Quando a gente não estiver mais neste plano e não a nossa conta no banco. Quer É. continuar? 12. Hum. Aqui A começa com gente um lemos, fato. lemos mais um, você acha? Lemos mais um. Então vamos ao 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado, frequentemente, nomes conhecidos e reverenciados. Hum, Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos,
mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a de seus filhos. Passa-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas coisas surpreendentes, de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda influência corporal. Mas, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a Terra. E é ainda esse um meio de reconhecimento. Mas ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes, que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprová-las ou condenarem certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida, ou de sua morte. Coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Pode seguir, Ana. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte dada há muito tempo não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, que exprima sem condições e constantemente a altura, não, por este fato, simples fato, o embuste. Nossa, faz tempo que eu não ouço a palavra embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide de sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que o espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma.
Havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma? Ah, tá, isso não vai acontecer, é isso que ele está falando. Isso não vai acontecer, agora eu entendi. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos de longe, estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles tem o mesmo nome para nós. Nada, pois, impede que o espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, com o seu nome porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas, que importa, afinal, que um espírito realmente ou não é o de Fenelon? Desde que tudo o que ele diz é espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a reconhecer. Não passam muitas vezes de um meio de que lança mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certos modos aparentes. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, dos fatos abundam, por isso que ele se descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Que bonito isso. O homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Muito bonito. Esse é o fim da parte 12 do Livro dos Espíritos, para quem chegou agora. Ótimo, hein? Ótimo. E ele fala aqui da Ótimo, parte da ótimo. ciência, né? É interessante notar assim que ele era, pelo que eu já entendi até agora, um acadêmico, né? Você até comentou no filme, do filme. Isso. Tem na Netflix, gente, um filme chamado Kardec, que conta a história e o início do espiritismo, né? Como que ele fundou a doutrina, como que ele trouxe esses ensinamentos, como que ele escreveu esse livro. E para quem tiver curioso, vale a pena assistir. E ele fala também sobre esse tempo, né, dedicado e a seriedade que a gente também fala do estudo, que a gente não está aqui brincando, né? A gente está aqui acessando o conhecimento e servindo de alguma forma, porque quando o conhecimento entra em nós e a gente faz alguma coisa com ele, ele vira sabedoria, que conhecimento que não vira nada é só cultura geral. Quando ele vira alguma coisa, quando ele vai para a prática, ele vira sabedoria, ele transforma vidas. E, e a nossa, a gente já se permitiu isso também. Algo mais a acrescentar, além de agradecer? Acho que é isso por hoje.
né? É isso. Por hoje é isso. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até agora. Quem entrou, quem ficou curioso, o nosso grupo funciona toda terça e quarta, às 5 e 7 da manhã. A gente acorda às 5 e entra em meditação. E a gente está combinando de começar a live às 5h30. E Que, aí é isso. Estaremos que se aqui, trata terça, da quarta. leitura de um Sim. livro, né? O livro dos Espíritos. O livro da vez é o Nós livro estamos dos espíritos. inicialmente lendo pela primeira vez, assim, esse livro. Decidimos compartilhar, né? É isso. Com vocês, Então, abrir esse espaço de partilha. E é sábado também a gente está aqui. Sábado é às 7 da manhã e a gente deve entrar às 7h20. Ah, isso do horário nós vamos pensar melhor e depois a gente faz um post divulgando. Mas basicamente a gente entra em meditação 5 e 7, terça e quarta e no sábado às 7. E aí depois que acaba a meditação, porque não tem uma hora certa, né, Ju? Acaba a meditação e a gente se liga, que no caso agora vai ser a partir das lives. É isso. queria agradecer a parceria, né? A nossa Muita parceria de vida. de vida. É isso. Queria agradecer Agradecer. demais essa conexão que a gente tem, que é mais do que amizade, né? A gente vive algo que poucas pessoas têm a oportunidade de viver, que é uma troca muito profunda mesmo, de extrema intimidade. E vai além da amizade, é irmandade, é uma parceria mesmo de alma. Também fico muito grata por ter você na minha vida, Ju, que eu chamo carinhosamente de Cocô, gente, para quem não sabe. É. Não ia falar, O mas apelido foi já que estamos revelado. aqui, Tô aqui no o esforço apelido. para te chamar de Ana, né, Cocô? Eu também, eu tô aqui no esforço de chamar de Júnior, gente, é Cocô. Mas tá ótimo, né? Tá sendo ótimo também te chamar de Ana, assim, Tá, publicamente. tá sendo ótimo. Tá Vamos bom. retomar nossos nomes, é isso. Então amanhã a gente Muito retorna. obrigada, gente. Estaremos aqui amanhã. Tenha uma ótima terça-feira de paz, de tranquilidade, de amor. Transbordem amor por onde vocês andarem, não importa quem vocês encontrarem. E se precisarem sair, use máscara, higienize suas mãos sempre. A gente está começando a viver uma segunda onda mesmo. Covid não é brincadeira, é um vírus real e mata. Então, vamos assumir a responsabilidade de cuidar de nós e do outro. Então, se precisar sair, use máscara. Use uma extra, leve uma extra na bolsa para trocar quando ela ficar úmida. E é isso. Vamos que É vamos. isso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.